Daniel Alves decide recorrer de condenação após receber pena de 4 anos e meio de prisão por agressão sexual na Espanha. E você vai ver também. Presidente do Senado afirma que governo aceita manter a desoneração da folha de pagamento. Em um ano, mais de 500 mil alunos deixam as escolas públicas. No mesmo período, rede privada apresenta crescimento. Na Cisjordânia, uma pessoa morre após 3 homens atirarem contra veículos em assentamento israelense. E ainda, navio cargueiro bate em ponte na China e deixa ao menos 5 mortos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Agora são 13h04. Chegamos ao vivo nessa quinta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Então aproveite esses próximos minutos para se atualizar. O ex-jogador da seleção brasileira, Daniel Alves, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. A sentença diz que o tribunal considera que existem elementos de provas suficientes para essa condenação. A defesa dele disse que vai recorrer da decisão. Vamos ver. A condenação de Daniel Alves pelo Tribunal de Barcelona a 4 anos e 6 meses de prisão chega apenas 2 semanas após o término do julgamento. A defesa do ex-jogador ainda pode recorrer à decisão no Tribunal Superior de Justiça de Catalunha e no Supremo Tribunal da Espanha. O tribunal informou que, enquanto recorrer, Daniel segue preso. A sentença do ex-jogador, dada pela juíza Isabel Delgado, inclui uma pena de liberdade supervisionada de 5 anos, que será cumprida após o término da pena, além de 9 anos de afastamento da vítima. Ele também deve pagar a ela uma indenização de 150 mil euros, cerca de 804 mil reais. A sentença lida diz que, com a decisão, o tribunal considera provado que o acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou ao chão, impedindo-a de reagir. Com isso, se configura o uso de violência no ato. O julgamento de Alves durou 3 dias e terminou no dia 7 de fevereiro, quando o jogador prestou depoimento. Na sessão, ele chorou e negou a agressão. À época, a defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a absolvição dele. Já o Ministério Público local pediu 9 anos de prisão. A defesa da denunciante pediu 12 anos. Então, gente, agora a gente muda de assunto um pouquinho. Daqui a pouco talvez a gente chegue com uma entrevista para explorar um pouco mais sobre essa história. Mas agora a gente fala sobre Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo aceitou manter a desoneração da folha de pagamento. Ele deu a declaração após um manifesto de empresários no Congresso e reunião com o ministro Fernando Haddad. A desoneração da folha de pagamento vale para os 17 setores da economia e para os municípios. Segundo Pacheco, eventuais alterações na regra devem ser enviadas por meio de projetos de lei ao Congresso. Isso porque uma medida provisória tem efeito imediato. Já o projeto de lei permite o debate de texto em comissões e nos plenários da Câmara e no Senado. O governo pode propor alterações, mas o fará por projeto de lei sem eficácia imediata. Portanto, a medida provisória 1202 não terá a tramitação da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações, de suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Segundo o senador, o programa emergencial de retomada do setor de eventos e as compensações tributárias, que também são tratadas no texto da medida provisória, continuarão a tramitar por meio da medida. Agora, a expectativa é que o governo edite uma nova medida provisória para remover o trecho referente à desoneração da folha de pagamento. Os demais assuntos abordados na primeira MP permanecem em tramitação na versão original. Mais cedo, representantes dos setores desonerados se reuniram no Congresso Nacional para cobrar a continuidade da medida. Um dos pedidos do grupo, que era para que o tema fosse tratado por projeto de lei e não por medida provisória, foi atendido pelo governo. Segundo os dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, a desoneração da folha de pagamento garantiu, em 2022, aumento do salário médio dos segmentos beneficiados, passando de R$ 2.033 para R$ 2.430.
E agora a gente volta a falar sobre o caso Daniel Alves, porque a imprensa internacional repercutiu e muito a condenação do ex-jogador. Afinal, estamos falando de uma estrela do time francês e também do Barcelona envolvido em um caso de violência sexual. O mundo parou para conferir a decisão do Tribunal de Barcelona, que definiu a pena em 4 anos e meio de prisão. A sentença do ex-jogador, dada pela juíza Isabel Delgado, inclui uma pena de liberdade provisória de 5 anos, que será cumprida após o término do período de reclusão. Ele também deve pagar à vítima uma indenização de 150 mil euros, o que dá cerca de 800 mil reais. Bom, para falar sobre o assunto e entender melhor sobre o caso, vamos conversar agora com o advogado criminalista Vinícius Cardoso. Seja muito bem-vindo. Oi, boa tarde, Daniela. Boa tarde, a gente agradece demais a sua disponibilidade. Bom, a vítima solicitou 12 anos de prisão ao acusado. O Ministério Público, 9 anos em regime fechado, mais uma multa aí de 150 mil euros e a Justiça finalmente concedeu 4 anos e meio. Gostaria que o senhor avaliasse para a gente a condenação e nos contasse quais foram os fatores levados em consideração como atenuantes dessa pena. Daniela, a Justiça ela considera sempre fatores que são habituais até para a Justiça brasileira, como a primariedade, os bons antecedentes, são circunstâncias favoráveis do caso o jogador Daniel Alves. Mas um ponto que foi bem crucial para essa tomada de decisão foi o fato dele ter depositado em juízo esse valor a título de reparação, né, esses 150 mil euros, logo que o processo começou, demonstrando assim de alguma forma uma vontade reparadora. Então isso influenciou bastante nessa redução. Infelizmente perdemos a conexão, a gente vai tentar novamente uma conexão para a gente entender um pouco mais sobre esse caso que chocou o Brasil e o mundo. Você me ouve agora, Vinícius? Escuto, sim. Dizia que... Tá, pode continuar. Esses 150 mil euros como uma forma de reparação à vítima, independente dele ser condenado ou não. Então, isso influenciou muito a redução. A título de curiosidade, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um comparativo com relação à justiça brasileira. E se esse caso acontecesse aqui, em solo brasileiro, qual seria a diferença em termos de pena? Bom, a justiça brasileira trata esse tipo de violência com uma gravidade um pouco maior. Então, a pena partiria do patamar de 6 anos aqui, podendo chegar a muito mais. Então, mesmo que ele tivesse todos os benefícios possíveis concedidos, sem nenhum tipo de atenuante ou sem nenhum tipo de agravante concedido, a pena dele partiria dos 6 anos. Então, bom, infelizmente a gente está tendo um problema recorrente na conexão. A gente vai tentar, é claro, voltar a esse assunto, mas agora eu sigo. Conseguimos contato com ele? Não. Então eu sigo aqui no jornal. Vamos para o próximo assunto, a próxima notícia de hoje. As escolas públicas perderam 500 mil alunos em um ano, enquanto a rede privada cresceu. Os dados são do Censo Escolar 2023 e foram apresentados pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação informou que houve uma ampliação de 4,7% das matrículas em escolas privadas de 2022 a 2023. Já a rede pública encolheu, redução de mais de 500 mil alunos nesse período. Os dados são do Censo Escolar, um levantamento anual que traz informações sobre as escolas, professores e os alunos das redes pública e privada do Brasil. Por meio dessa pesquisa, o governo identifica os atuais problemas como a evasão escolar e formula políticas públicas mais certeiras. Uma das metas do Plano Nacional de Educação era atingir o índice de no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches em 2024. Apesar de não ser obrigatória, essa etapa do ensino traz benefícios para o desenvolvimento infantil e oferece a oportunidade das mães voltarem ao mercado de trabalho após a gestação.
Segundo os números do censo, o Brasil caminha para alcançar esse objetivo. Enquanto em 2022, 36% dos alunos dessa faixa etária estavam na escola, em 2023, o patamar saltou para cerca de 41%, com aproximadamente 4 milhões de alunos na creche. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Uma pessoa morreu após 3 homens atirarem contra veículos em assentamento israelense na Cisjordânia. E na China, navio cargueiro bate em ponte e deixa ao menos 5 mortos. A gente volta já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília. Agora a gente volta mais uma vez a falar sobre o caso do ex-jogador Daniel Alves. A gente estava aqui, a gente vai retomar o contato com o advogado criminalista Vinícius Cardoso, que ele estava nos ajudando a entender o que está em jogo com essa definição pelo Tribunal de Barcelona. Você me ouve, Vinícius? Tudo bem? Oi, Daniela, escuto. Você estava explicando para a gente, fazendo aí um comparativo sobre o caso que aconteceu, se ele tivesse acontecido aqui em solo brasileiro. Você pode continuar, por favor, com essa explicação? Você estava se referindo à nossa justiça que seria mais firme, é isso? Isso. No Brasil, o tratamento para o caso, ele começaria, a pena partiria do patamar de 6 anos e ela poderia atingir até 20, 30 anos em caso de um resultado morte, né? Não foi o caso do jogador Daniel, mas a justiça brasileira trata com uma seriedade muito maior esse tipo de violência. Tá certo. E como que funciona o relaxamento da pena na Espanha? Existe chance de Daniel Alves retornar ao Brasil, dele pedir, por exemplo, a sua expulsão da Espanha, que essa possibilidade tem sido bastante aventada pelos especialistas? Sim, existe, mas ela vai passar por vários aspectos, tanto jurídicos quanto diplomáticos. Eu, particularmente, não acredito que o cumprimento da pena no regime fechado vai ser solicitado para que seja cumprida no Brasil. É mais natural que ele responda esse período em regime fechado na Espanha e, quando ele tiver direito a essa progressão de regime, ele peça permissão para cumprir esse período em solo brasileiro. Então, depende muito mais do que instrumentos jurídicos. Instrumentos de cooperação internacional também são necessários para esse tipo de processo. E já foi anunciado, inclusive, que Daniel Alves irá recorrer, sim, dessa decisão. O que isso pode significar na prática? Na prática, Daniela, 2 coisas. A justiça espanhola prevê que, enquanto o acusado está respondendo ou está recorrendo de uma eventual sentença, ele permanece preso. Então, mesmo que ele tenha atingido um objetivo específico, de cumprimento de pena, quantidade, para ele progredir de regime, ele vai permanecer em regime fechado enquanto estiver recorrendo. Então, essa é a primeira característica, a primeira circunstância que tem que ser pensada. A segunda, sobre esses recursos, é que certamente a acusação, tanto os advogados da vítima quanto o Ministério Público espanhol também tem a possibilidade de recorrer. Então, essa pena não é uma pena definitiva, ele pode sim ser reavaliado para uma redução de pena ou eventualmente seguido, a gente não sabe o desfecho disso, mas ele também pode ter essa pena aumentada. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com Vinícius Cardoso, que é advogado criminalista. Agradeço demais a sua participação aqui no nosso jornal. Imagina, obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Boa tarde, até mais. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve comparecer à Polícia Federal para prestar depoimento sobre o suposto envolvimento na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro do ano passado. Vamos ver. A audiência na sede da PF em Brasília ocorre a 3 dias de uma manifestação de rua convocada pelo ex-presidente para repudiar as acusações. Na quarta-feira, Bolsonaro disse que só vai falar se a defesa tiver acesso ao conteúdo do processo.
Ele deve comparecer junto de outros aliados suspeitos. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília. De acordo com a polícia, cerca de 2 meses antes, Bolsonaro recebeu e modificou um decreto em que previa a prisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e a convocação de novas eleições. E no segundo dia de reunião do G20 no Rio de Janeiro, o assunto que deve predominar na pauta é a reforma em órgãos internacionais. O encontro entre chanceleres dos países que compõem o grupo das principais economias do mundo termina hoje, nesta quinta-feira. A discussão sobre mudanças na governança internacional, que inclui a forma de funcionamento de instituições como a ONU, é o grande foco do segundo e último dia de reunião de chanceleres do G20. Entre os chanceleres que compareceram ao encontro estão o secretário de Estado americano Antony Blinken, o chanceler russo Sergei Lavrov e o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e ex-primeiro-ministro britânico David Cameron. O G20 é composto por 19 países e 2 órgãos regionais, a União Africana e a União Europeia. No primeiro dia do encontro, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou a necessidade de reforma em organismos internacionais, com mais ênfase no multilateralismo, usando como métodos o diálogo, acordos e a cooperação, e nunca por meio de conflitos armados. Na pauta estão conflitos como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Desde dezembro de 2023, o Brasil está na presidência rotatória do G20. Nesse mandato, a política externa brasileira busca fortalecer a relevância do chamado Sul Global, conjunto de países emergentes, como protagonista em grandes discussões internacionais. Pelo menos 5 pessoas morreram depois que um navio bateu em uma ponte nessa quinta-feira no distrito de Nansha, em Guangzhou, no sul da China. Parte da estrutura desabou e os veículos que estavam por lá chegaram a cair na água. Segundo o Departamento de Assuntos Marítimos de Guangzhou, no sul da China, 5 veículos, incluindo uma moto e um ônibus, se envolveram no acidente que atingiu a ponte. 2 deles caíram no rio e outros 3 caíram sobre a embarcação porta-containers, que estava descarregada. O navio porta-contentores viajava de Guangdong para a capital provincial Guangzhou. Pelo menos 3 pessoas continuam desaparecidas e um tripulante ficou levemente ferido. Autoridades mobilizaram dezenas de socorristas que conseguiram resgatar 2 pessoas que estão em situação estável no hospital. E na Cisjordânia, 3 homens armados atiraram contra veículos em um assentamento israelense em uma rodovia. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas. Os agressores foram detidos pela polícia. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas em um ataque nesta quinta-feira em uma rodovia próxima de um assentamento israelense na Cisjordânia ocupada. A polícia de Israel afirmou ter neutralizado os 3 homens armados. O ataque aconteceu nas imediações do assentamento de Male Adumin, ao leste de Jerusalém, perto de uma rodovia entre a Cidade Sagrada e o Mar Morto. O comunicado da polícia, que chamou os agressores de terroristas, afirma que eles deixaram um veículo e começaram a atirar com fuzis automáticos contra veículos que estavam em um engarrafamento. Os serviços de inteligência interna de Israel informaram que os criminosos são 3 palestinos procedentes de Belém. A violência na Cisjordânia, que já era elevada antes do início da guerra em Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas, aumentou ainda mais desde 7 de outubro. E para encerrar a edição de hoje, vamos para a nossa viagem de sempre. Dessa vez, a tecnologia vai nos levar para um lugar bem peculiar. Vamos até a Islândia ver o que as pessoas estão fazendo por lá nesse momento. Esse, gente, é o lago Jökulsárlón. Mas não é qualquer lago, não, e sim um lago glacial, um lago congelado. Nas imagens, você pode ver aí algumas pessoas turistando por lá, uma região aí que é bem famosa. Ele divide a água, o lago, em estado líquido e sólido, formando essas pedras enormes de gelo em meio à correnteza da água. Vale destacar que esse lago possui uma área de 18 quilômetros quadrados e uma profundidade máxima de 284 metros. Pois é, com uma parte de sua água chegando aí ao Oceano Atlântico. Você teria coragem de dar um mergulho por lá?
Eu passo, viu? Afinal, eu não tenho a menor desenvoltura para nadar em temperaturas baixas. E um detalhe bem legal é que alguns lugares na borda desse lago tem uma pequena praia de areia preta. Pois é. Essa edição, gente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, Juliana Dariva chega com mais informações para você. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 8h30. Encontro marcado? Até lá!